Bem-vindo ao canal Bispo Leandro Melo. Que esse vídeo abra o seu entendimento para o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, revela um segredo extraordinário sobre o mundo espiritual. Esse segredo é tão forte que todo o evangelho depende disso para se manter. Até mesmo a vida após a morte depende desse segredo revelado por Paulo. Ou seja, sem isso, não há salvação. Nesse vídeo, iremos estudar uma passagem do livro de Romanos que é uma verdadeira revelação de Deus para os fiéis. Assista até o final e saiba as 4 vontades que permeiam o espírito humano e que têm total influência na eternidade. As 4 vontades. Todo mundo que morre, a alma é levada para o abismo? Nem todo, desgraça. Quem você não leva? O seu Deus que faz a separação, desgraça. Ué, mas como é que vocês dividem? Como é que você sabe quem é seu e quem Deus sabe que é dele? Aqueles, desgraça, que tem fidelidade, compromisso. O seu Deus, desgraça, leva. Aqueles que brincam, que são infiéis, mesmo estando, desgraça, te junto do altar, eu arrasto pro meu abismo. Em Romanos, no capítulo 7, versículo 15, diz assim: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vou te explicar essa passagem. Preste atenção. Nas entrelinhas desse versículo, nós temos uma poderosa revelação. Toda a sua vida com Deus, o destino da sua alma, depende da prática disso. Paulo está dizendo: porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, o que Paulo estava dizendo é que o que ele vivia, a sua alma não aprovava. Ele não tinha vontade de viver da forma que vivia. Certas circunstâncias ele não gostava. Paulo está tentando nos mostrar nessa passagem que o segredo para estar em conexão com Deus e demonstrar para Ele uma fé genuína está em contrariar as nossas próprias vontades. Quando Paulo diz, o que faço não o aprovo, ele está dizendo que fazia contrariando as próprias vontades e fazia para agradar a Deus. Quem entrega a sua vida para Jesus tem esse entendimento na sua consciência. A pessoa que se entrega para Jesus tem vontade de fazer certas coisas, mas não o faz. E o que a pessoa não sente vontade de fazer, mas é a vontade de Deus, isso ela faz. E essa é a essência do Evangelho, que está totalmente ligado ao sacrifício, à renúncia, à autonegação. Sem isso, não há como seguir Jesus. Sem carregar a cruz não é possível segui-lo. E quantas não são as pessoas que dizem assim, sabe, ora por mim, porque eu não sinto vontade de orar. Olha, eu já tentei. Mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu até gostaria, mas eu não sinto vontade de ir na igreja. Sei que devo, mas eu ainda não senti vontade de me batizar nas águas. Essas afirmações são muito comuns. As pessoas esperam sentir vontade para fazer as coisas relacionadas a Deus. Mas como vimos, não é isso que Paulo está dizendo nessa passagem. Ele está dizendo que fazia o que não tinha vontade. Ele contrariava a si mesmo. Veja, é fácil falar que acredita em Jesus, mas mais do que falar, é demonstrar isso com as nossas atitudes. O sentir vem do coração, e o coração é corrupto e enganador. Se você quer esperar sentir vontade para fazer o que tem que ser feito aos olhos de Deus, posso te afirmar que o tempo vai passar, e você vai ficar para trás, e ficar para trás. No mundo espiritual, significa ficar sem salvação. Paulo negava a si mesmo porque ele mirava na vida eterna. Ele, em vida, já estava de olho no seu futuro na eternidade. Paulo tinha uma fé inteligente. Se Jesus falou que para ser com ele, era necessário negar a si mesmo. Então vou negar a mim mesmo, entendeu Paulo? Esse foi o raciocínio de Paulo. Paulo sabia que quando morremos, a nossa jornada está apenas começando. E a condição para estar com Jesus na eternidade é seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus implica em fazer a vontade de Deus e não a nossa.
Não foi assim que Jesus viveu nesse mundo? Vemos isso em João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Entenda, por favor. Nós não podemos esperar sentir vontade de fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Você tem que fazer sentindo vontade ou não. A vida com Jesus é de disciplina, e por isso vemos que surgem várias doutrinas que tentam aliviar isso. Religiões que querem deixar as coisas mais leves, querem deixar a palavra de Deus não tão rígida. Mas se seguir Jesus fosse fácil, então não seria sacrifício. Pois, enquanto estivermos nesse vaso de barro, a nossa carne vai estar sempre inclinada para as coisas carnais. Estamos sempre sujeitos ao que sentimos. Por exemplo, o que você acha que o seu corpo prefere? Acordar cedo para trabalhar ou ficar na cama no quentinho? Claro que ficar na cama. Mas, você mesmo sentindo vontade de ficar na cama, não atende aos desejos do seu corpo. Você vai contra a sua vontade. Você levanta. E parece que tem até areia nos olhos. Mas você raciocina, avalia, e contra a sua vontade se arruma e vai trabalhar. E você faz isso, porque sabe o que pode acontecer com você. Porque você teme pelas consequências. Seja por conta de saber que vai pegar mais trânsito, seja por saber que pode perder a condução, seja pelo risco de uma advertência, ou até de ser mandado embora. Ou seja, você contraria a si mesmo por conta das consequências que pode vir sobre você. Mas, se no mundo físico há consequências para aqueles que cedem às vontades da carne, no mundo espiritual também há. O problema é que as pessoas não se dão conta das consequências que há no espiritual. No mundo físico, as pessoas sabem dos riscos. Mas, e no mundo espiritual, as pessoas negligenciam em saber as consequências. Pois se soubessem, teriam a mesma disciplina para as coisas desse mundo, para com as coisas com Deus. Quando você assina o contrato de trabalho, está lá as condições, os horários, as tarefas, e da mesma forma a palavra de Deus nos coloca condições para sermos salvos. Por exemplo, em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa passagem é bem clara. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não for, será condenado. Mas o que vemos dentro das igrejas? Vemos pessoas que até frequentam a igreja, mas dizem não sentir ainda aquela vontade de se batizar. Mas essa passagem não está dizendo aquele que sente vontade de se batizar. A Bíblia diz aquele que crer e for batizado será salvo. Então acabou. Você crê nisso? Creio. Então se batiza. Se queremos entregar a vida para Jesus, nós não podemos ficar sujeitos às nossas vontades. Viver a fé cristã está justamente em você negar a sua vontade. E não tem esse negócio de esperar sentir vontade para se batizar. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Agora há um segredo nessa passagem, que agora vou te explicar. Veja, desde que nós nascemos, até o dia da nossa morte, existem 4 vontades que nos cercam. Nós somos cercados por essas 4 vontades. Guarde isso com você. A primeira é a nossa vontade. A segunda é a vontade das pessoas que estão ao nosso redor. A terceira é a vontade de Deus. E a quarta é a vontade do diabo. Todo ser humano, desde a hora em que nasce até a hora em que morre, vai ter que lidar com essas 4 vontades. Todos os dias, a todo momento, na sua jornada na Terra, você tem que escolher qual dessas 4 vontades você vai obedecer. Porém, que fique claro que só tem uma dessas 4 vontades que irá te levar para junto de Deus, tanto no presente, como também na eternidade. Só alcançamos a salvação quando fazemos a vontade de Deus. As outras 3 vontades que são as suas, as das pessoas à sua volta, e a do diabo, irão te colocar no caminho do sofrimento, no caminho do inferno. Na infância nós não vivemos em função da vontade de Deus, e nem da nossa vontade, e nem da do diabo, mas crescemos em função da vontade dos nossos pais. Se a mãe comprava a camisa azul, você tinha que colocar azul. Se a mãe comprava um vestidinho rosa para a menininha, ela tinha que colocar o vestido rosa. O pai acabava escolhendo o time do filho. Não é assim?
Mas à medida que a criança cresce e a mãe diz: comprei essa roupa, o filho já começa a responder: essa não, mãe, eu não quero. Nesse período, essa pessoa jovem já está começando a fazer as suas vontades, até que chega uma hora que a pessoa já diz: olha, eu sou dona do meu nariz. Eu quero viver, eu vou fazer tatuagem e não adianta dizer que não. Olha, quero morar sozinho. Ou seja, a pessoa já está definida a fazer a sua própria vontade. Mas como se não bastasse, além das nossas vontades, que vamos colocando em prática à medida que vamos crescendo, existem também as vontades das outras pessoas. Por exemplo, tem gente que vive dentro de um conflito, porque ela sempre está muito preocupada em agradar os outros, em ser aprovada pelas críticas das pessoas. Tem gente que fica tão preocupada, que até deixa de se preocupar consigo mesma. E quando você está seguindo as suas vontades, seguindo as vontades das pessoas nesse mundo, automaticamente você também já está fazendo as vontades do diabo, pois o mundo jaz no maligno. Com isso entendemos o que Paulo está falando. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Meu amigo, minha amiga, só tem uma opção certa. Das 4 vontades que cercam o ser humano, somente a vontade de Deus nos leva à salvação. Mas para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que contrariar as pessoas desse mundo. Tem que contrariar o diabo, e tem que contrariar a si mesmo. Mas devemos fazer a vontade do Pai. E vemos que Jesus nos ensina isso na própria oração do Pai Nosso. Não é isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Eu te pergunto, que adianta você orar o Pai Nosso de forma religiosa, como muita gente faz? Ora o Pai Nosso, mas vivem em função de fazer as suas próprias vontades, em fazer as vontades das pessoas, em fazer as vontades do diabo. Oram o Pai Nosso, mas não fazem a vontade de Deus. Paulo sabia disso, e decidiu viver negando a si mesmo. Mirando na salvação, quem é servo obedece o seu Senhor. Não faz a própria vontade. Mas há muitos que chamam Deus de Senhor, mas vivem servindo a si mesmas. Logo, Deus não é o Senhor da vida delas. E a quem servimos em vida é com quem iremos morar na eternidade. Jesus disse em Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A essência do Evangelho está em você desagradar a si mesmo. E por isso vemos que muitos acabam dando 1000 desculpas para não seguirem Jesus, porque não querem parar de fazer o que vem fazendo. Mas que fique claro que, se você atender a todos os seus desejos, fizer tudo o que dá na telha, pode ter certeza que as consequências na eternidade não serão nada agradáveis.